E aí, pessoal, tudo bem? No Doutora Ju Responde de hoje, eu vou responder a dúvida da Michele Cantoia Palucci, que me perguntou o seguinte: doutora, quem tem trombofilia está no grupo de risco para desenvolver as formas graves da Covid? Ela disse que viu no noticiário, na TV, que quem tem Covid tem mais risco de ter trombose. E por isso que ela ficou com essa dúvida, porque ela é portadora dessa doença. Seguinte, Michele, oficialmente não. Pela Organização Mundial da Saúde, quem tem trombofilia não está listada no grupo de risco das pessoas que têm uma tendência a desenvolver as formas mais graves da infecção pelo coronavírus. Porém, nós temos já algumas evidências científicas e também evidências de colegas vasculares que trabalham em hospitais, vendo que a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, ela tem uma tendência a exacerbar os fatores de coagulação, a aumentar o risco de trombose, tanto venosa quanto embolia pulmonar, quanto tromboses arteriais e também na microcirculação. Para você ter uma ideia, tem um estudo chinês que mostrou que 25% dos pacientes internados em UTI com coronavírus acabaram evoluindo para casos de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E desses pacientes que tiveram essas tromboses, 40% morreram. Então a mortalidade foi muito alta nesse grupo. Nesse estudo, os pacientes não estavam recebendo nenhuma medicação para evitar trombose, porque esse estudo foi feito na China e é uma população com menos incidência de trombose, então não é rotina lá na China utilizar medicamento para evitar trombose quando o paciente está internado. Tem um outro estudo que foi feito na Holanda que viu uma incidência ainda maior de trombose, chegou a 31%, sendo 27% tromboses venosas, incluindo trombose nas pernas e trombose no pulmão, e 3,4% de tromboses arteriais, que levam à gangrena das pernas, né, a parte que não chega sangue no determinado membro acometido. Nesse estudo, os pacientes estavam tomando anticoagulante em sua maioria. A gente já tem, inclusive, um estudo de meta-análise que juntou os dados de 7 estudos diferentes com mais de 1.700 casos, que mostrou uma incidência de trombose de 12% mesmo nos pacientes que estão usando anticoagulantes. E isso é muito alto. Para você ter uma ideia, o valor convencional normal de prevalência de tromboembolismo venoso em pacientes internados na UTI é em torno de 7, 8%. Então, realmente, os pacientes com Covid têm mais chance de ter trombose do que os pacientes que estão graves também na UTI por outros motivos. Além das tromboses em grandes vasos, né, em grandes veias, em grandes artérias, a gente tem observado também que esses pacientes com Covid que ficam graves e vão para a UTI têm mais risco de formação de pequenos coágulos numa situação que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Quer dizer isso, a formação de coágulos nos vasos bem pequenininhos disseminados pelo corpo. Isso é uma situação muito grave. Quase todas as pessoas que evoluem para essa complicação acabam morrendo e o tratamento dessa situação é bastante difícil. Inclusive, essa coagulação intravascular disseminada é uma grande causa de morte nos pacientes que têm Covid. Tem um outro estudo chinês com 183 pacientes que mostraram que 71,4% dos pacientes de Covid que morreram tinham diagnóstico de CIVD. E de todos os pacientes que tiveram CIVD, só um paciente sobreviveu, 0,6% dessa casuística. Então é super, super grave. Quase todo mundo morre quando acontece essa trombose disseminada. É importante ressaltar que esse tipo de situação acontece somente nos casos graves da doença, dessa infecção de Covid, não é lá no caso moderado. Esse mesmo estudo mostrou ainda que existe um marcador, né, um exame que você pode fazer para tentar descobrir qual que é o risco daquela pessoa desenvolver esse quadro de trombose disseminada se ela estiver com a infecção do Covid. Esse exame chama-se dedímero,
é um exame de sangue que você pode fazer no paciente logo que ele chega no hospital. E o aumento nesse dedímero é um dos fatores que chama a atenção da gente para esse risco maior de desenvolver tanto uma trombose venosa em vasos grandes, quanto na trombose dos pequenos vasos, a CIVD, ou coagulação intravascular disseminada. Uma das vantagens da coleta do dedímero logo que a pessoa chega ao hospital para ser avaliada é a possibilidade de você colocar na balança a necessidade de internação hospitalar. Se você pegar um paciente que tem alto risco de trombose dedímero aumentado, de repente é um paciente que você precisa internar. Outro que não tenha esse tipo de alteração é um paciente que pode ir com mais segurança para casa e ficar sob observação só dos familiares sem ter que ficar no hospital. Esse mesmo grupo de pesquisadores posteriormente publicou um outro trabalho com 449 pacientes, em que eles deram um medicamento para afinar o sangue, que foi a heparina, que é um anticoagulante para esses pacientes, e eles viram que nos pacientes mais graves, aqueles que já estavam em UTI, o uso desse tipo de medicação diminuiu a mortalidade, né? Então, o que corrobora com a hipótese de que uma das grandes causas de morte é o problema da trombose, e é um problema que pode ser prevenido com o uso desse tipo de medicação que a gente tem disseminado no mundo inteiro. São medicamentos comuns que tem em qualquer hospital. Então, por conta desses achados, desses estudos, a ISTA, que é a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, publicou um guideline interino para orientar os médicos de como proceder nesses pacientes que têm mais risco de ter uma trombose se eles forem infectados pelo coronavírus. A diretriz é o seguinte: todos os pacientes que ficarem internados em hospital devem receber dose profilática, que é uma dose reduzida da heparina de baixo peso molecular, que é aquela injeção na barriga. Não sei quem já ficou internado, já fez cirurgia, muitas vezes já tomou esse tipo de injeção, para evitar uma complicação trombótica, seja a complicação de trombose nas veias grandes, seja embolia pulmonar, seja a coagulação intravascular disseminada. Tem algumas questões ainda que estão sendo discutidas nesse tema da trombose e do Covid, que a gente ainda não sabe porque ainda não tem estudos. Uma dessas questões é se a pessoa que tem maior risco de ter trombose, por exemplo, quem tem trombofilia, quem tem câncer, enfim, quem tem doenças que levam ao maior risco de trombose, se essas pessoas devem ser anticoaguladas profilaticamente, ou seja, de forma preventiva, mesmo que elas não tiverem infectadas pelo Covid. Isso é uma dúvida, a gente ainda não sabe. Por enquanto, a recomendação é continuar o seu tratamento normalmente. Se você já toma anticoagulante, continuar tomando anticoagulante. Se você não toma, não tomar anticoagulante só por conta disso. Outra questão que a gente tem é, esse paciente que ficou internado tomando anticoagulante enquanto estava internado, será que quando ele for para casa ele também precisa tomar anticoagulante? Isso também ainda não existem trabalhos. A gente consegue extrapolar os dados de alguns estudos anteriores, mostrando que sim, pode ser que vale a pena. Inclusive para os meus colegas médicos, eu sei que tem muitos médicos que assistem aqui no Instagram, no YouTube, meus vídeos. Então, para quem quiser, eu vou deixar nos meus stories do Instagram um link para vocês assistirem a aula do meu amigo Dr. Eduardo Ramacciotti, muito detalhada sobre esse assunto. E nessa aula, o Ramacciotti fala que vale a pena sim usar o anticoagulante no paciente que vai de alta por pelo menos 35 dias. Mas a gente não tem estudos específicos para a Covid sobre esse assunto. Outra coisa que vem sendo discutida e a gente ainda não tem estudos sobre é se vale a pena usar uma dose maior de heparina, né, uma dose terapêutica de um anticoagulante para evitar a formação de coágulos nesses pacientes mais graves. Tem um estudo feito em cadáveres que mostrou que boa parte desses pacientes que morrem, eles têm microcoágulos na circulação pulmonar, o que dificulta muito
a troca de oxigênio, né, a absorção do oxigênio, e é um dos fatores pelos quais o paciente acaba morrendo, que é a insuficiência respiratória. Não só pelo processo inflamatório que o vírus causa diretamente nas células pulmonares, mas esse processo inflamatório, essa cascata de citocinas, também ativa muito o sistema de coagulação e leva a essa coagulação disseminada que atinge também os vasos pulmonares. Então é uma coisa que piora a outra, é uma bola de neve. Então alguns grupos estão sugerindo o uso de uma dose maior ainda de heparina nos pacientes que ficam graves, pacientes que vão para a UTI, por conta desse risco aumentado disso acontecer. Tem alguns estudos já, eu vou deixar na bibliografia os estudos que eu utilizei, mas são estudos pequenos. O estudo que eu li tinha 16 casos falando sobre o uso de uma dose maior, com algum benefício, sem aumento de risco de sangramento, mas é um estudo muito pequeno, então a gente ainda não tem essa resposta. Provavelmente isso vai vir com outros estudos maiores que já estão sendo realizados, essa resposta virá, mas por enquanto não é a recomendação usar uma dose maior no paciente que está internado em UTI. Por enquanto continua as mesmas recomendações, uso de dose profilática da heparina e tratar só se o paciente realmente tiver evidência de uma trombose, por exemplo, ou de uma embolia pulmonar, esse sim vai tomar a dose maior do anticoagulante. Resumindo então, Michele, é o seguinte: quem tem trombofilia pode ser que tenha mais risco de desenvolver caso grave de Covid-19, sim, tá bom? Tanto por aumento no risco dos fenômenos trombóticos venosos, né, que é a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, quanto o maior risco de desenvolvimento das microtromboses lá nos vasos pulmonares, que dificultam ainda mais a troca dos gases e diminuem a respiração, enfim, e levam a casos mais graves e à morte por essa infecção. Por isso que quem tem mais risco de trombose, seja quem tem trombofilia documentada, quem já teve trombose, quem tem outros fatores de risco para trombose, deve ficar bastante atento. Redobrar os cuidados, então utilização de máscara, lavagem das mãos frequente, uso de álcool gel quando não der para lavar a mão, evitar o contato próximo pessoal, e se você puder ficar em casa o mais maior tempo possível. Se você não puder, redobrar, triplicar os cuidados para que você não seja infectada, porque é possível que a gente veja que esse grupo de risco exista para a Covid, porque realmente dos grandes fatores de complicações desses casos graves tem sido os fenômenos trombóticos. Isso não é oficial, então oficialmente a trombofilia não é um fator de risco, mas fique atenta, tá bom? Espero ter ajudado você, respondido sua pergunta. Se vocês quiserem perguntar outras coisas, mais dúvidas sobre Covid, relação do Covid com a trombose, escrevam nos comentários ou então me mandem um direct, tá bom? Que eu terei prazer em respondê-los. Se cuidem e um abraço!